Olá, estamos a aproximar-nos da reta final da nossa matéria de marketing e a última variável que vamos abordar é a comunicação. Ideias principais que eu gostaria de transmitir nesta aula sobre comunicação. Primeiro, tudo comunica. Isto quer dizer que não basta escrever, não basta falar, não basta musicar, não basta colocar em vídeos, não basta divulgar em redes sociais. A comunicação começa com a nossa própria postura e a interação que desenvolvemos com os outros. Só se tivermos a noção da importância desta interação com os outros é que vamos poder comunicar de forma eficaz, seja qual for a plataforma e sejam quais forem os recursos que vamos escolher. A outra mensagem que eu gostaria de destacar é que, apesar de se dar muita importância à comunicação online hoje em dia, a comunicação não termina no online. De facto, continua a ser imprescindível relacionar e complementar a comunicação que é realizada face a face, presencialmente, ou através de recursos online ou à distância. Se usarmos esta complementaridade, o nosso sucesso irá ser maior e podemos transmitir uma mensagem mais completa e com melhor feedback dos nossos destinatários. Então, vamos trabalhar nisso. A comunicação que nós fazemos em marketing é uma comunicação estratégica. O que é que isto significa? Que a comunicação é intencional, é feita de propósito para cumprir um determinado plano e atingir objetivos pré-estabelecidos. A forma como nós desenvolvemos esta comunicação pode variar. A comunicação pode ser feita cara a cara, à frente da pessoa, dos interlocutores, pode ser feita recorrendo à mediação, isto é, usando instrumentos que veiculam essa comunicação, como o telefone, o e-mail, o vídeo ou outros recursos, e pode ser feita de maneira a estabelecer uma conversa, um diálogo, ou de maneira mais unidirecional, emitindo uma mensagem que é igual para todos e que não permite feedback. Idealmente, a comunicação em marketing deve ser bidirecional, isto é, estabelecida nos dois sentidos, deve ser em forma de conversa, de maneira a parecer mais natural e mais envolvente, e deve ter em conta as características do destinatário para aumentar a eficácia. Quanto mais soubermos sobre a pessoa com quem estamos a falar, melhor poderemos encaminhar a conversa no sentido dos seus interesses. E isto vai gerar uma maior abertura ao que nós temos para dizer, uma maior empatia e probabilidade de atingirmos os resultados que desejamos. A comunicação hoje em dia é praticada de forma integrada, isto é, tudo o que a organização, a empresa ou marca comunicam é importante. Neste sentido, importa fazer uma primeira distinção entre a comunicação que é organizacional ou corporate, que é desenvolvida sem fins comerciais diretos. Aqui nós incluímos questões de reputação, de liderança, de posicionamento organizacional, comunicação interna e comunicação de responsabilidade social, entre outras. A comunicação de marketing tem como finalidade assumida vender ou tentar fazer cumprir objetivos de marketing e engloba a comunicação das decisões de marketing sobre produto, serviço, marca, distribuição, entre outras variáveis. Nesta comunicação de marketing também se inclui a comunicação relacional, que é estabelecida no âmbito do CRM, Customer Relationship Management, ou gestão da relação com o consumidor ou cliente,
de que falaremos noutra aula. Como sabemos, estamos na era do marketing 4.0, tal como foi advogado por Philip Kotler e pelos seus coautores, que defendem que a comunicação e o marketing em geral são, hoje em dia, um conjunto de experiências proporcionadas simultaneamente, online e offline, ao longo de todos os pontos de contacto do consumidor com a marca. Hoje em dia, este marketing 4.0 pode tirar partido da conectividade máquina a máquina, da Internet of Things, da inteligência artificial, para tornar mais eficaz estas ações e esta comunicação. No entanto, convém não esquecer que a conectividade humano a humano, isto é, o conjunto de relações que se estabelecem entre pessoas, são indispensáveis para o consumidor se sentir uma pessoa e ter vontade de se conectar com a marca. Daqui a necessidade de nós integrarmos bem as experiências que proporcionamos, tanto a nível pessoal e direto, como a nível remoto, virtual, online. Estes autores defendem que das tradicionais variáveis de marketing, produto, preço, distribuição e comunicação, nós estamos a evoluir para a co-criação, porque os consumidores participam cada vez mais nas decisões sobre produtos e serviços, na moeda ou divisa, que é o valor de troca que vamos pretender obter por aquilo que oferecemos e que o consumidor ou cliente está disposto a pagar. Comunidade, porque a distribuição é feita cada vez mais numa lógica de partilha e não apenas num sentido unidirecional. E a conversação, que é o tópico central da comunicação no marketing 4.0. A importância das conversas e do diálogo é muito grande e o consumidor, na era 4.0, envolve-se mais com marcas que estabeleçam esta possibilidade de diálogo, em vez de simplesmente emitirem as suas mensagens de forma igual para todos os públicos e sem esperar resposta ou sem possibilitar o diálogo. Nesta era 4.0, o consumidor decide aquilo que vai comprar ou as causas que vai apoiar ou outros fins de marketing, começando por tomar conhecimento daquilo que existe, daí a importância da comunicação, criando um sentimento de gosto ou desgosto em relação àquilo que está a ser comunicado, é o fenómeno da atração que nós vamos querer cultivar e por isso a nossa mensagem e os nossos canais de comunicação devem ser adaptados a essa necessidade. Depois de gostar de algo, o consumidor convence-se com recurso a aconselhamento e a opiniões dos outros. Vamos ver a importância que o passo-à-palavra tem nesta comunicação 4.0. Se tudo correr bem, passará então à ação, com a compra, a adesão ou o apoio. E quando a experiência foi positiva, o melhor que podemos ambicionar é que o consumidor nos recomenda a terceiros, através do fenómeno da advocacia. Nesta era 4.0, algumas coisas a ter em conta sobre os nossos consumidores. Primeiro, eles são influenciados pela comunicação de marketing que nós vamos emitir e que os nossos concorrentes vão emitir também, mas este não é o único aspecto a condicionar a sua decisão. Na verdade, as opiniões são formadas também com recurso a opiniões de amigos, familiares e comunidades online, bem como pelos conhecimentos e atitudes pessoais que derivam da experiência do próprio consumidor. Portanto, se queremos dizer que temos uma oferta interessante, temos que ter em conta que o consumidor não vai só ouvir o que nós temos para dizer. Vai prestar atenção também ao que os outros dizem, sejam próximos e conhecidos, sejam desconhecidos através do mundo online, onde o passo-à-palavra adquire uma força cada vez maior. E a probabilidade de o consumidor acreditar em desconhecidos online, em fóruns, em blogs, em redes sociais
ou noutras plataformas é superior à eficácia da comunicação que nós, marca, vamos emitir. Daí a importância de não confiarmos só na comunicação que nós próprios vamos fazer. Mais alguns aspectos: os consumidores estão sempre ligados, cada vez mais, mas distraídos, porque há uma grande quantidade de mensagens a serem transmitidas em simultâneo que geram uma grande sobrecarga de informação. Portanto, a capacidade de nós despertarmos o interesse e captarmos a atenção no meio de todo esse emaranhado comunicacional é mais desafiante, obriga-nos a estratégias mais criativas e, claro, a um melhor conhecimento prévio do consumidor. Daí a importância de fazer uma pesquisa de marketing antes de planear ações de comunicação. Sabemos também que os consumidores estão interessados em conversas, em histórias, em diálogos e que assumem especial influência neste contexto os jovens, as mulheres e os net-cidadãos, isto é, as pessoas que estão muito envolvidas com causas de cidadania através dos recursos online. Nesta era 4.0, como é que o consumidor forma a sua opinião? Através da influência exterior, onde se inclui a nossa comunicação de marketing. Atenção aqui à importância da força de vendas, ou seja, da equipa de vendedores e do apoio ao cliente. Mais uma vez, lembro, não basta comunicar online, a forma como assistimos a compra e o pós-compra com recurso a pessoas é muito importante. E esta é a parte da comunicação que nós podemos gerir e controlar do nosso lado. O que é que nós não podemos controlar? Podemos ir assistindo, podemos tentar tirar partido disso. Influência dos outros, seja o círculo de amigos e familiares próximos que desenvolvem word of mouth, das comunidades online, onde se estabelece o e-word of mouth ou electronic word of mouth, passa a palavra eletrónico. É difícil de controlar, mas podemos tentar entrar e facilitar a discussão com a ajuda de consumidores fiéis que vão ser nossos embaixadores. E depois há o nível da influência própria, que é formado através da experiência do consumidor e das preferências pessoais que ele desenvolve. Aqui o que podemos fazer é tentar melhorar a experiência do consumidor para ficarmos na sua memória, de maneira a que ele tenha vontade de repetir a experiência connosco. Um aspecto fundamental na comunicação de marketing é que, ao contrário do que muitas vezes se pensa antes de aprender marketing, a publicidade não é o único instrumento de comunicação. Na verdade, a publicidade tem vindo a perder importância ao longo destes últimos anos e cada vez mais se assumem outros instrumentos mais focados e mais eficazes para determinados alvos e determinados objetivos, como é o caso das relações públicas, da promoção de vendas, da venda pessoal, do marketing direto e de outras formas híbridas que resultam da combinação entre estas possibilidades, como são o marketing de guerrilha, a publicidade em redes sociais online, o product placement, o soft sponsoring, o branded content, o patrocínio, o CRM, o mobile marketing, entre outros. O que é que diferencia cada uma destas ferramentas? Essencialmente, a forma de diálogo que se estabelece, por exemplo, no caso da publicidade, nós emitimos uma mensagem unívoca, unidirecional, de um emissor para um receptor, que não permite conversa e que é igual para todos. A publicidade é veiculada nos mídias, meios de comunicação de massas, que são a televisão, a imprensa, a rádio, o cinema e o outdoor, e mais recentemente a internet. E, portanto, esta trata-se de uma forma de comunicação de massas que chega a muita gente, mas que chega a toda essa gente da mesma forma. É útil para produtos de grande consumo que têm um grande conjunto de consumidores potenciais e que se satisfazem com uma mensagem clara, chamativa e breve e que consomem esses meios de comunicação de massas. Mas se quisermos uma ação de comunicação mais focada, então nós vamos provavelmente preferir ou complementar
com o marketing direto, que é aquela comunicação que é sempre endereçada especificamente a pessoas concretas, com nomes concretos e moradas e contactos concretos. Quando nós enviamos uma ação de marketing direto, nós já sabemos o nome da pessoa e os seus contactos, através de uma base de dados que nos permite individualizar a comunicação. No limite, se quisermos, podemos estabelecer uma comunicação 1 a 1 com os nossos consumidores com recurso ao marketing direto. E este marketing direto pode ser feito por telefone, por e-mail, por SMS, por correio. Portanto, sempre de forma personalizada. Quando se trata de tentar convencer alguém a passar à ação, alguém que está cético, alguém que não percebe como é que a nossa oferta funciona, ou principalmente num contexto business to business, nós usamos muito a venda pessoal, isto é, a nossa equipa de vendas, constituída por pessoas que vão dar explicações, fazer demonstrações e negociar, tentando compreender quais são as resistências do consumidor e procurar as melhores respostas para lhe dar a solução pretendida. A promoção de vendas completa as ações de venda pessoal, com recurso, por exemplo, a promotores, a amostras gratuitas, a ofertas e a descontos, que vão incitar à ação de uma maneira mais rápida. As relações públicas são um instrumento de comunicação de marketing que se pauta pela sobriedade, pela discrição e pela tentativa de conquistar simpatia e uma boa imagem para a marca. Portanto, não estamos a falar de algo tão espalhafatoso e óbvio como a publicidade, mas sim de uma abordagem mais sutil através de um contacto que muitas vezes é estabelecido de forma pessoal, por exemplo, em eventos ou com os mídia. Engloba-se nas relações públicas a assessoria mediática, que é de muita utilidade para conquistarmos a atenção dos mídia para aquilo que estamos a oferecer e conseguir assim que eles nos mencionem. O marketing de guerrilha é uma técnica de comunicação relativamente recente que consiste em fazer uma ação disruptiva, abrupta, inovadora, provocatória, geralmente com um orçamento não muito elevado, que vai fazer com que algumas pessoas comecem a falar intensivamente disso e criar assim um fenómeno de partilha viral. Portanto, não é tão abrangente como a publicidade, mas pode ser muito mais intenso e muito mais eficaz junto de públicos mais específicos. Depois, formatos como Product Placement, Soft Sponsoring e Branded Content tentam fazer com que a marca esteja presente em conteúdos audiovisuais, por exemplo, séries ou filmes, de uma maneira mais ou menos sutil, que não se confunde com a publicidade tradicional. Se nós virmos um ator num filme a ser utilizador de um determinado computador ou conduzir um determinado automóvel com uma marca identificada, então nós estamos a falar de product placement. Se um apresentador de televisão foi vestido por uma determinada marca de roupa que não menciona o seu nome, a não ser no final na ficha técnica, isso é soft sponsoring. E se pensarmos num evento como o Red Bull Air Race, que tem o nome da marca Red Bull em toda a experiência, em todo o momento, em toda a comunicação desse evento, que é bastante imersivo, porque proporciona uma experiência constante do consumidor com a marca, aí falamos de branded content. E este branded content é diferente do patrocínio, que consiste num apoio financeiro a um determinado evento, musical, desportivo, por exemplo, mas em que a marca apenas aparece mencionada de forma clara, mas relativamente passiva.
Estas técnicas de comunicação de marketing podem distinguir-se entre as mais tradicionais, como a publicidade, as relações públicas, a promoção de vendas, a força de vendas e o marketing direto, e outras relativamente inovadoras, embora cada vez o sejam menos, porque já estamos numa fase muito consolidada da comunicação digital, que incluem as redes sociais ou social media, o mobile marketing, aquele que é feito com recurso a telemóvel, o marketing de guerrilha e os tais formatos híbridos de soft sponsoring, branded content, entre outros. Pensemos agora na forma como o consumidor passa da tomada de conhecimento da nossa marca até ao momento em que se torna, se tudo correr bem, que é o que desejamos, leal, fiel à nossa marca. No funil de marketing tradicional, se lembrarem do brand equity, vão reconhecer estas etapas. Nós passávamos da notoriedade à consideração, ou seja, à possibilidade de experimentar, eventualmente à preferência, depois à ação e, por fim, apenas alguns ficariam leais. Neste contexto do marketing 4.0, nós temos fases em que o consumidor está exposto à comunicação. Se a fizermos bem, ele vai sentir-se envolvido com o que estamos a dizer, vai sentir a influência de terceiros e da nossa comunicação para fazer a sua escolha e depois então, se ele alinhar com aquilo que está a ser proposto, irá então passar à ação. É isto que nós chamamos conversão, portanto, conversão em venda. E cada uma destas etapas do funil de marketing digital tem métricas para determinados momentos. Por exemplo, nós conseguimos medir o grau de exposição dos consumidores através do número de visitas e de visualizações das páginas web, do número de comentários, do percurso de navegação para chegar a determinados conteúdos, do número de e-mails que foram abertos pelas pessoas, entre outros indicadores. O envolvimento mede-se com o sentimento dos comentários, positivo, negativo ou neutro, com o tempo que a pessoa despende em cada visita e com o número de vezes que retorna nas suas visitas. Na influência, nós medimos a afinidade com a marca e a influência do utilizador e do comentador na decisão de compra do próprio e de terceiros. Fazemos isto muitas vezes com recurso a inquéritos e estudos qualitativos. E a ação e conversão consegue mensurar-se vendo o número de membros, de pessoas que se registaram num site, num determinado conteúdo, as aplicações numa página que foram utilizadas, os reencaminhamentos virais que foram gerados, os downloads e, sempre muito importante, o número de compras realmente efetuado. Estes modelos de comunicação contemporâneos incluem a transversalidade que a comunicação adquire hoje em dia, portanto, a necessidade de estar presente numa lógica de 360 graus, a qualquer momento, em qualquer lugar, e proporcionando uma sensação de descoberta e de experiência. Temos também o famoso modelo peso, que diz que a comunicação se agrupa em formatos pagos, por exemplo, a publicidade, earned ou conquistados, que são os comentários, as opiniões que foram despertadas nos consumidores por intermédio do que a marca propôs, o social, que é aquilo que é veiculado nas redes sociais online, e owned, ou aquilo que é propriedade da própria marca, como é o caso do seu website. Uma chamada de atenção para o conceito de Zero Moment of Truth, que é aquele em que o consumidor pesquisa sobre algo do seu interesse num determinado momento e conhece pela primeira vez a marca ou o produto. Reparem aqui na importância que a pesquisa assume e daí também a necessidade de nós otimizarmos os nossos conteúdos online para serem encontrados pelo consumidor na sua navegação. Estas técnicas que potenciam a capacidade de o consumidor encontrar o que procura nas suas pesquisas
chamam-se SEO, Search Engine Optimization. Para planear a comunicação, como vos disse há pouco, nós devemos começar por conhecer o nosso consumidor. E para isto nós temos que ter uma visão cabal do meio ambiente e do mercado em que estamos a trabalhar, fazer um diagnóstico da nossa própria marca para saber quais são as suas forças e fraquezas. Isto nós vimos em pesquisa de marketing que podemos fazer com recurso à análise SWOT. Devemos também alinhar a comunicação que vamos transmitir com o resto da nossa estratégia de marketing e do marketing mix. Portanto, a comunicação não funciona em separado, tem que funcionar alinhada com toda a estratégia de marketing, com todo o posicionamento, com todas as escolhas estratégicas. E a partir daqui nós vamos fixar objetivos de comunicação que devem ajudar a cumprir os objetivos de marketing. Vamos também determinar os nossos alvos de comunicação. Nem sempre temos que comunicar para todos os nossos consumidores ao mesmo tempo. Portanto, muitas vezes escolhemos apenas segmentos desses consumidores que sabemos que vão ser influentes, que vão passar a palavra, que vão dar o exemplo. Estabelecemos um mix da comunicação pensando em mensagens e conteúdos. Os eixos da comunicação, ou seja, quais são os tons, a linguagem, a abordagem utilizada, mais próxima, mais distante, mais profissional, mais brincalhona. E depois, então, vamos passar ao planeamento das ações de comunicação. Desenvolvemos uma estratégia criativa que assenta em produção de conteúdos de texto, imagem, som, audiovisual, por aí fora. Um plano de meios. Vamos, portanto, decidir onde é que a nossa comunicação vai ser emitida. Se for nos mídias, escolhemos os suportes, isto é, os canais de televisão concretos, os jornais e revistas específicos que vamos escolher. Fixamos um orçamento, ou budget, e uma calendarização destas ações. Implementamos então o nosso plano de comunicação e depois vamos ter que controlar se ela está a ser veiculada como nós tínhamos previsto, se é preciso fazer alguma correção, e vamos, por fim, avaliar os resultados com recurso a métricas como aquelas que indiquei há pouco. Quem é que intervém no processo de comunicação? Muitos elementos. Portanto, nós temos os emissores da comunicação, que classicamente se designam por anunciantes. Temos depois os que trabalham para as empresas ou marcas para preparar e implementar a sua comunicação, como sendo as agências de comunicação, as agências de meios e as centrais de compra quando estamos a falar de publicidade, portanto, publicidade nos mídia. O que as agências de meios fazem é perceber onde é que vai ser mais eficaz comunicar, em que momentos, e fazer uma distribuição da publicidade pelos diferentes meios e suportes. E as centrais de compra de espaço o que fazem é comprar blocos publicitários em grande quantidade aos meios que depois irão revender de forma retalhada, em pequenas quantidades, às agências de meios ou aos clientes finais. Por norma, é mais barato comprar espaço publicitário por intermédio de uma central de compras, porque as centrais de compras conseguem descontos de quantidade pelo facto de comprarem grandes blocos publicitários todos juntos. Também entram na comunicação os produtores, portanto, quem ajuda a executar filmes, fotografias, outras imagens, os modelos e manequins, os músicos, entre outros profissionais. Temos os suportes, que são os canais de televisão, os jornais, as revistas, os outdoors em locais concretos, as salas de cinema que vendem o seu espaço publicitário aos anunciantes, e há também outros profissionais e intervenientes. Algumas profissões de comunicação, para quem tiver interesse em seguir a área, pode começar a pensar no que gostaria de fazer ou naquilo que o espera se for por esta via. Os accounts ou comerciais são os profissionais das agências de comunicação, das agências de meios, das centrais de compras que lidam
com os clientes, que são os anunciantes, fazem, portanto, a ponte entre os interesses de quem quer comunicar e de quem trabalha no sentido de responder a essa necessidade de comunicar. No fundo, são um intermediário entre a agência e o cliente. É uma profissão que exige muita diplomacia, muita capacidade negocial, saber bem quais são as informações de cada um dos lados para poder harmonizar e chegar a um consenso. Os criativos são aqueles que escrevem os textos, que imaginam as imagens, que concebem os vídeos, as músicas, e nas agências de comunicação é tradicional trabalharem em duplas criativas, a pessoa que escreve e a pessoa que trata das imagens. Portanto, respectivamente, o copywriter, ou copy, na gíria profissional, e o visualizador, aquele que trata da parte gráfica da mensagem. Temos os responsáveis de produção, aqueles que vão fazer possível as filmagens, as músicas, portanto, o produto final da comunicação, e os especialistas de mídia e planeamento estratégico em comunicação, que vão procurar orquestrar a forma como a comunicação vai ser veiculada de maneira a conseguir a cobertura do alvo e o cumprimento dos objetivos.